Beleza, está gravando. Então, pessoal, essa opção aí de trabalhar com captação de água de chuva no semiárido, ela tem uma relevância porque pega muitos estados brasileiros. Nós temos uma região ali onde 28 milhões de pessoas vivem e uma característica natural de ter 8 meses de seca e somente 4 meses de chuva, sendo que as chuvas concentram em dezembro e em janeiro. Ou seja, o ano inteiro é seco, né? E daí essas pessoas, elas vêm buscando soluções aí de minimizar essa condição natural, e daí surgem essas tecnologias de captação de água de chuva, porque o problema lá no semiárido não é que não chove, chove, tem água, só que essa água ela vai toda embora, né, durante a estação seca, parou, acabou a chuva, já começou ali a escassez. Então, essa população lá, ela criou algumas tecnologias que vem crescendo há 15, 20 anos aí. Então, nós temos captação de água de chuva para o abastecimento da casa, né, do casal, dos filhos, para cozinhar, para tomar banho, água, assim, do uso doméstico. E daí nós temos aquela captação de água a partir de calha, né, são 17 mil litros, isso é o suficiente ali, é o mínimo, na verdade, para uma família se manter durante a estação seca, né, por 8 meses, somente o abastecimento ali doméstico, né, em casa. E nós temos uma outra tecnologia também que foi criada por esses grupos, né, essas pessoas que moram no semiárido, a captação de água de chuva para agricultura. E daí já é uma caixa de água bem maior, né? Ela chama, tem vários, né? Tem várias tecnologias de captação de água de chuva para agricultura. Tem a cisterna calçadão, eu até deixei um vídeo lá no AVA para depois vocês verem como que funciona. Tem as barraginhas e tem os poços artesianos. Então, essas são algumas tecnologias que existem lá. E se todo mundo concordar, a gente pode começar com esse tema e desenvolver ele. Agora, se não, a gente já tem que ver outro tema e correr, porque, né, falta aí 2 semanas para as férias, né? Depois das férias, rapidinho, feira de ciências, né? Então, nós temos que agilizar esse tema, determinar logo qual que vai ser, se vai ser esse tema que eu sugeri, ou se vai ser outro, para nós começarmos a produzir o banner. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desse tema, se a gente pode seguir nele, se a gente pode começar a ler, a pesquisar, a escrever. O que vocês acham? Eu gostei muito desse tema, professora, porque eu acho que a ideia é realmente, assim, pensar, assim, num quesito de agir localmente, né? Então, a gente pode ter essa... A gente precisa focar também em agir onde a gente consegue agir. Então, isso de ter esse trabalho voltado para a área familiar, assim, eu acho uma ideia legal. Eu acho que a gente pode seguir já pensando no banner. Não, como é que fala? Banner. Banner. Ah, isso todo. Que mais? Que mais? Isabela gostou? Rafaela, Davi. Ô, professor, assim, eu gostei, mas ontem eu estava discutindo com meu pai sobre o tema, né? Que aí tem que ver de acordo com todo mundo, claro. Eu vou falar o que eu estava pensando aqui, mas aí, claro, como a gente é um grupo, tem que a maioria que decide. Mas eu estava conversando com meu pai e aí eu falei que a gente ia focar em água, na questão da água. E aí ele falou que seria interessante, se a gente quisesse fazer, falar como que, por exemplo, tem uma nascente de um rio, e aí, por algum motivo, ela está secando e ela está acabando, digamos assim, né? Aí, medidas para que poderia continuar se mantendo aquela nascente e que o rio continuasse com aquela nascente. Mas Preservação de áreas permanentes. Preservação é a preservação de área ambiental, que chama, que é nascentes, topos de morro,
são essas áreas onde são responsáveis por abastecimento de cursos d'água, né, nascente. É uma opção também. Mas aí nós teríamos que... como que nós poderíamos fazer isso também? É uma ideia interessante, Isabela. Não é ruim, não. É bem legal também. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existem muitas nascentes. Muitas, gente. No projeto, como eu falei com vocês na última reunião, eu fiz um projeto em 2018, 2019 com alguns alunos do nono e segundo ano. E daí, alguns alunos, nós fizemos ali um estudo sobre bacias hidrográficas e nós percebemos que dentro de Belo Horizonte tem várias nascentes e que elas estão assim no meio da rua, sabe? Assim, às vezes a água brota dali no meio da rua e simplesmente fica ali, sabe? Não tem uma vegetação no entorno, não tem uma manutenção, uma preservação. Então, uma questão legal também de se trabalhar. Daí a gente teria que ver com o restante do grupo. Ou às vezes até mesmo incorporar essa ideia, Isabela, no trabalho de captação de água de chuva, porque no semiárido existe muito desmatamento também, né? Muito desmatamento, tem relatórios que falam como que o semiárido ali reduziu, né, a vegetação e como que isso também impacta, né? Talvez não seria uma sugestão do nosso trabalho, né, agregar a esse projeto de captação de água de chuva, proteção de áreas permanentes, de áreas ambientais, também poderia entrar, né? É verdade. Desenvolver essa consciência ambiental, de, não sei, se as pessoas têm noção, né, de que quais áreas elas são essenciais para uma qualidade ambiental, né? Matas ciliares, topos de morro, nascentes, e isso é muito legal de se trabalhar em comunidade, porque no semiárido brasileiro, pessoal, são 28 milhões de pessoas que vivem em pequenas comunidades rurais, comunidades de 50, 100 habitantes, isso lá, assim, é praticamente rural a população. E essas comunidades, elas são articuladas em associação, né, em uma forma de levar essa consciência ambiental sobre áreas de preservação, sobre qualquer tema, via associação. O meu mestrado foi sobre isso, qual a importância da associação para as comunidades rurais, que o sujeito não atua sozinho, né? A associação está ali para juntar todo mundo e falar o que é importante para nós, né? Pelo que a gente vai lutar, o que a gente tem que preservar, o que a gente não pode deixar acontecer, né? Porque existem políticas públicas e essas políticas, elas só chegam nas comunidades se elas falarem, se elas fizerem um projeto, né? Então, é interessante também, assim, partindo daquela ideia da Agenda 21, né, que pensar globalmente, agir localmente. A ideia da sustentabilidade, a ideia de preservar mesmo o meio ambiente, de produzir sem impactar negativamente o meio ambiente, ela é muito ampla. E como que a gente pode fazer ela, né, na prática? E além de fazer
pensar nessa sustentabilidade na prática, como que isso pode se articular, por exemplo, com evitar o êxodo rural, né, porque na cidade já está precário, né, a cidade, às vezes, elas não comportam mais esse êxodo rural, não tem infraestrutura suficiente. Como que desenvolver condições para as pessoas ficarem no rural pode trazer redução das desigualdades sociais, né? Que as pessoas vão ter ali água, vão ter comida, vão ter um meio ambiente de qualidade. Eu até coloquei isso lá no AVA sobre o tema, sabe? Como que esse tema aí ele se relaciona com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, com êxodo rural, com redução de desigualdades sociais, e numa região que já é muito pobre, né? O semiárido brasileiro. Como que isso pode favorecer a vida das pessoas lá? Então, gente, bom, o que vocês acham aí? Como que a gente pode incorporar também essa ideia da Isabela? Se todo mundo concorda, ou se vai fugir, se a gente tem que focar mais numa coisa ou em outra. A gente tem que pensar, decidir, né? Como eu falei com vocês, as férias estão aí, né? Eu prefiro a primeira ideia, aquela ideia inicial, sabe? Uhum. Tipo, as duas são boas, mas não sei. Eu achei que a primeira teve mais encaixe. Eu não sei explicar, só Uhum. preferi a primeira mesmo. Tudo bem. Uhum. E os demais? Então, né? Eu acabei de entrar na reunião. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia falar que eu não os temas são relacionados, mas eu não consigo enxergar uma forma de relacionar a ideia que a Isabela falou com o tema que a professora propôs, então eu não sei como que ia funcionar, mas eu gostei mais do que o tema que a professora propôs, porque eu acho que traz uma noção de uma ideia que a gente tem do mundo e de como melhorar o mundo, só que numa coisa mais perto, porque muitas vezes a gente tem uma ideia maior, só que é uma coisa que, assim, muitas vezes é inalcançável ou impossível de fazer. Então, eu acho que, começando pelo menor, a gente consegue alcançar um propósito maior, que é o que a ideia da professora, eu acho, que propôs. Entendi. Quem mais? Eu acabei de chegar, então não vi a ideia da Isabela. Então, não sei. Explica para ela, Isabela, rapidinho. Então, é porque eu estava conversando com meu pai, e aí ele deu uma ideia da gente concentrar em falar sobre como que a gente pode preservar as nascentes de rios. Então, por exemplo, uma nascente ela tá ficando fraca, ela tá acabando, né? E aí, como a gente poderia fazer para que houvesse a preservação dela e que ela continuasse sendo uma nascente? Eu gostei, eu achei legal. Uhum. A gente precisa delimitar essa ideia melhor, né? E todo mundo concordar. Porque tem que ter tipo uma escala de atuação, onde que a gente vai monitorar, quais nascentes são essas, o que a gente pode propor de inovação. Então, tem que pensar como que isso se desenvolveria. Não, sim, sim, claro. Eu só pensei mesmo, não desenvolvi, não. Então, vou fazer o seguinte, tá?
são muito tímidos. Vamos fazer assim, ó. Lá no chat, temos 9 pessoas aqui. 8, né? Porque eu sou professora. Ideia 1 vai ser a ideia da captação de água de chuva para o semiárido. Ideia 1. Captação de água de chuva. A ideia 2, nascentes, preservação de nascentes. Então, todo mundo volta lá, se quer a 1 ou 2. Então, professora, eu não sei, eu gostei muito da ideia da Isabela. Eu acho que a gente poderia pesquisar um pouco, às vezes pode ser até mais fácil pra gente. Então, acho que, assim, eu não tenho o meu voto agora. Eu gostaria de pesquisar um pouco sobre a ideia da Isabela antes de dar o meu voto. Sim, Maria Rita, a gente pode pensar, não tem problema, gente. Só que, como eu falei, nós temos praticamente 2 semanas para as férias. Depois das férias, nós temos mais 2 semanas e daí nós temos a feira. Professora, tá em qual fórum a Lava? Não tô conseguindo. Não, aqui no chat mesmo. Foi mal, achei que tava no Ava. Tranquilo. Então, nós precisamos, sabe, Maria Rita? Não dá para ficar mais assim, vamos ver, pesquisar, porque essa é a nossa segunda reunião. Só que nós já começamos atrasados, né? Então, nós temos que bater o martelo para começar a ler, para começar a pesquisar, para começar a propor. Sim, mas então, já que a maioria tá escolhendo a um, pode ser um mesmo, então. Eu escolhi um, mas será que a 2 não tem mais oportunidade de achar uma coisa inovadora? Porque Eu assim, penso assim. porque assim, não tem muita coisa que eu já vi sobre preservar as nascentes, assim, no geral, sabe? Mas de captação de água da chuva, eu pelo menos já escutei bastante Sim. sobre. Então, não sei. O tema da Isabela, que ela propôs aí, realmente dá para propor tecnologias, só que para a gente criar uma tecnologia de preservação de nascentes, nós vamos precisar de estudar mais, nós vamos precisar de inventar uma tecnologia, né? E colocá-la em prática, não ficar só na ideia, porque pensar em uma tecnologia e você ter essa tecnologia é muito diferente, muito. Então, eu Concordo. fico pensando, nós precisaríamos de mais tempo para desenvolver uma tecnologia e levar para a feira de ciências. Na minha opinião, não dá. O que dá para fazer no auge que nós estamos aqui é fazer um estudo de caso, igual nós estamos fazendo. E se ao longo do decorrer dessa pesquisa aí surgir alguma ideia, a gente propor alguma coisa, mas não dá para fazer a tecnologia, entendeu? E da gente levar só o que existe, que já existe de métodos aí de preservação de nascentes, é um estudo de caso também, só que entre o estudo de caso 1 e o estudo de caso 2, o 2, eu acho que ele envolve mais esfera social, econômica, ambiental, local, global, do que só a questão das nascentes, que é mais restrita à questão ambiental. Eu acho que nenhuma das duas ideias dá para a gente criar tecnologias, tá, gente? Vou ser sincero para vocês. Para criar tecnologias, a gente precisa de tempo e de pesquisa para criar, não sei, um aplicativo, para criar seja lá o que for, sabe? Na robótica ou outra coisa. A gente precisa de tempo para isso. A gente nem ideia tem. Concordo também. Tipo assim, muito complexo montar um negócio do zero. Ainda mais porque a feira já tá muito perto, né?
Mas Sim. se todo mundo preferir, por mim tanto faz, mas eu continuo na primeira ideia. Ah, o que for melhor pro grupo e o que for mais rápido, a gente pensa. Sim, ô Isabela, essa ideia sua é ótima, assim, eu não acho, eu, assim, inclusive, existe formas de pensar tecnologia sobre isso, que, nossa, a gente poderia, só de aplicativo eu já pensei, assim, num monte de oportunidades, sabe, de criar uma forma de identificar nascentes, porque a gente nem sabe onde elas estão, sabe, e de criar, sei lá, parcerias para preservar, parcerias comunitárias, associações de bairros. Não sei, existem várias formas, sabe, de criar tecnologias a partir dessa ideia que você teve. E realmente ela é muito boa. Só que nós temos aí, gente, 4 semanas, sabe, para desenvolver o tema, porque não é só criar tecnologia, tem todo um contexto que nós temos que explicar. O que são essas áreas de preservação ambiental, qual que é a importância delas, como que elas estão no local onde que a gente está estudando, e o que a gente vai propor e criar tecnologia. Então, são vários passos, né? E essa 2 é assim, não tem inovação mesmo até agora, assim, essa ideia aí da captação de água de chuva, talvez a contribuição maior do trabalho vai ser o quê? Trazer ao público uma questão que é muito importante, envolve milhões de pessoas e que precisa, às vezes, de atenção mais das políticas públicas, precisa de mais incentivo, porque impacta meio ambiente, sociedade, economia, entendeu? Mas, independente, nem a um nem a dois a gente vai conseguir criar tecnologias a tempo para a feira. A senhora fala criar tecnologia, tela, assim, manualmente ou só também a ideia mesmo, a ideia da tecnologia? Tem que criar a ideia e tem que colocar em prática. Porque a gente estava pensando, umas reuniões que a gente fez antes da senhora começar a participar, a gente estava pensando em fazer alguma coisa e, tipo, não colocar já em prática, sabe? Ter a ideia, mostrar a ideia na feira, que assim as pessoas poderiam ver e poderiam incentivar. Sim. Mas é aquilo que eu falo, que eu penso assim, Maria Rita. Eu acho que para propor ideias, assim, para você ter uma relevância, a gente tem que minimamente aplicar essa ideia. Mas é uma possibilidade também de só falar sobre o tema e propor alguma coisa. Mas eu acho que se você chegar lá na feira, se eu fosse avaliadora e você falasse assim, olha, nascente é importante, existem tantas nascentes, em Belo Horizonte é assim, ou outro lugar de estudo, né, seja qual for, e nós estamos propondo, a nossa ideia é criar um aplicativo para fazer isso. Eu, assim, eu realmente, assim, eu não iria nem considerar essa possibilidade de ideia, porque ela não foi aplicada, você não sabe, assim, se ela é viável, se ela não é, se vai ser possível, se não vai. Então, assim, só ter a ideia é muito pouco, sabe? Para impactar mesmo, deveria ter, no mínimo, um protótipo. Entendi. A não ser que alguém aqui seja muito top nas tecnologias, entendeu? E já tenha algo em mente. Aí a gente pode, né, criar a ideia e essa pessoa desenvolve. Não sei se é o caso aqui, né? Se tem essa pessoa aqui. Eu acho que não, professora. Pois é, muito complicado. Dos 2 anos que eu orientei na feira, nós criamos aplicativos. E foi com 4 meses de antecedência. E nós não sabíamos nada de aplicativo. Nada, nada. E foi assim, suado, sabe? Pra gente colocar.
o aplicativo funcionando para o público ver lá na feira. Que acaba sendo a tecnologia proposta, acaba sendo o foco do seu trabalho, sabe? As pessoas, elas vão começar a olhar a sua tecnologia, a sua proposta. Se você não tem a proposta, fica só um estudo de caso. E um estudo de caso muito restrito, né? Agora, o que a gente pode pensar, tanto na ideia 1 quanto na 2, é a aplicação de questionários de pesquisa de campo, né? Daí a gente poderia, talvez, por exemplo, da ideia de captação de água de chuva. Não sei, criar um questionário para levantar informações sobre o conhecimento do público sobre o semiárido brasileiro. Quantas pessoas vivem, quantos meses você sabe quantos meses que ela fica sem água, o que ela faz quando ela não tem água, você sabia que gera renda, não sei, a gente poderia criar, assim, um questionário para a gente fazer um levantamento do que as pessoas têm de semiárido, de noção de semiárido. Porque quando a gente fala semiárido, não vem uma ideia negativa? Sim, muita gente vê isso como vê uma ideia negativa. Pobreza, fome, miséria, não tem água, né? É isso que vem à mente das pessoas. E o semiárido é outra coisa. É outra coisa. O semiárido tem vida, tem agricultura, tem pessoas, tem cultura. Abastece o mercado interno, não somente eles, mas também eles vendem, aquecem a economia local. Então, tem outra perspectiva de semiárido que as pessoas não conhecem. Então, a gente pode usar isso, fazer um levantamento de campo, né? Fazer um questionário e espalhar esse questionário, e depois a gente vê e apresenta os resultados na feira. Olha, as pessoas acham que semiárido é isso, mas olha aqui, não é. Olha aqui o que a gente levantou, o que é, tá? Então, talvez um dos objetivos do nosso trabalho poderia ser, né? Desconstruir essa imagem negativa que as pessoas têm de uma área importante no Brasil. Eu acho uma ideia legal, professora, que a ideia do questionário também é uma ideia que tá em mãos, assim, não é uma coisa que é igual ao aplicativo, que seja difícil e lento. Não necessariamente. Pode falar. Não, eu ia falar que, porque eu falei que fazer um aplicativo era um processo lento, mas não é necessariamente lento, mas no nosso caso, que assim, não conhecemos muito, é um pouquinho complicado. Então, eu acho que a ideia do questionário é uma ideia boa. Gente, olha, eu entraria nessa assim com vocês muito, sabe? De fazer um aplicativo ou de criar uma tecnologia, né? Basta teria que ter tempo, isso é pesquisa, né? Pesquisa é uma coisa assim, do mínimo de 8 meses. Pode ser em menos tempo, mas assim, fica muito superficial, né? E a ideia é trazer um tema bacana, mas assim, o questionário vai nos dar assim uma perspectiva de que, olha, nós não somente ficamos no estudo de caso, nós também queremos saber o que as pessoas pensam e mostrar que elas estão erradas. Então, fizemos alguma coisa além de ler e fazer resumos e colocar no banner. Sim, sim. Mas aqui, a ideia do questionário, no caso, seria antes da feira? Paralelo às nossas pesquisas. Sim, No sim. caso, seria assim, ó, tanto faz quanto a ideia 1 ou a 2. A gente primeiro montava a proposta, né? O que a gente quer estudar, qual que é a nossa pergunta da pesquisa, o que nós achamos, né, sobre esse assunto, e
E paralelo a esses estudos que vão ali subsidiar o trabalho, nós fazemos a pesquisa questionário. Daí nós iríamos subdividir o grupão, né? Uma parte faz essa sistematização de informação, a outra parte vai fazer o questionário, um outro grupo vai pegar essas informações e trabalhar com resultados. Então, seria mais ou menos isso. Ano passado, meu grupo da minha feira, a Rafa estava no meu grupo, eu não lembro quem mais estava, a gente fez um questionário. Inclusive, deram acho que umas 200, porque foi um questionário para os alunos do colégio. Então, se eu não me engano, deram umas 200 respostas no questionário e a gente colocou ele no nosso trabalho. E por experiência própria, eu acho que é uma coisa que dá certo e funciona. Sim. É muito fácil de montar, é só... A gente fez no Google Forms, por exemplo. Sim. E aí foi encaminhando pelo WhatsApp mesmo, porque era uma pesquisa racial, aí era pra pessoa responder no questionário a raça, a origem, esse tipo de coisa, sabe? E daí a gente nem precisa ficar Aí jogou pro WhatsApp mesmo e ficou... E, tipo, a gente não precisou fazer tanto esforço e teve uma grade grande, né? Tipo, 200 pessoas para um grupo pequeno. Sim. E foram 200 pessoas só dentro do colégio, né? Sem contar com, assim, dentro do colégio que a gente só fez a pesquisa dentro do colégio. Então, a gente consegue ainda ter um potencial maior de... Sim, com certeza. Então, vai ficar no questionário, né? Pode ser o questionário, então. Sim, mas qual que é a proposta? A gente tem que definir A1 ou A2 para a gente começar a pensar numa ideia, né, e trabalhar nela. A gente não pode mais adiar isso, tem que ser hoje. Então, a maioria escolheu a 1, então acho que já é a 1, não é não? Então, beleza. Então, vamos trabalhar em cima da A1. Eu coloquei lá no AVA algumas... Foi hoje que eu coloquei, antes da reunião. Alguns textos, tem uma reportagem falando sobre captação de água de chuva e convivência com o semiárido, agricultor familiar, como que ele convive com o semiárido. Tem essa reportagem lá, é rapidinha. Tem um site sobre o .gov, é um site do governo que fala sobre as características gerais do semiárido, população, área, atividades econômicas, então tem que ler essas informações que está lá no AVA já, o link. Tem uma reportagem falando sobre a importância, como que esse tema pode se associar com a questão ambiental, pensar globalmente, agir localmente, que é um dos objetivos da Agenda 21, da ECO 92. Então, é importante a gente linkar esse trabalho com essa ideia de sustentabilidade global, né? Porque a sustentabilidade ela é um tema trabalhado no mundo inteiro. Então, nosso trabalho se linka a esse tema também, que é o pensar globalmente e agir localmente. Então, por exemplo, na introdução do nosso trabalho, a gente pode falar isso. Né? Nosso trabalho, ele está, se linka com a ideia de sustentabilidade, por isso e por aquilo. E eu coloquei também ali algumas perguntas da nossa pesquisa. Porque todo trabalho, ele tem que ter uma pergunta, tá? Em qualquer tema. O que você quer saber sobre esse tema? Então, eu coloquei ali algumas perguntas. Quais mudanças podem ser observadas aqui no espaço rural, onde ocorreram a implementação da captação de água de chuva? Lá no semiárido, mudou a realidade? Que mudanças foram essas? O programa, além de promover o abastecimento domiciliar e a irrigação para a agricultura, ela articula também as comunidades, né, reforçando os laços comunitários, né, como, por exemplo, troca de feiras comunitárias, trocas de sementes,
práticas agroecológicas, conservação do meio ambiente. Inclusive, essa questão aqui, ó, nós podemos levantar. Será que essa questão da captação de água de chuva, ela promoveu também uma consciência ambiental sobre como que o meio ambiente é importante, como que está tudo linkado, né? Preservação de nascente, topo de morro. Será que criou uma consciência ambiental onde esses projetos se implantaram? Outro, quais são as tendências para a população rural diante dessas políticas aí? Aqui, gente, eu vou até, depois eu vou mudar. Ó. Então, a pergunta é, quais as tendências da população rural? Será que essas políticas aí de captação de água de chuva que está sendo praticada lá no semiárido está evitando o êxodo rural? Está melhorando a qualidade de vida das pessoas? E a uma outra pergunta é, isso ali tem gerado renda para as famílias? Tem melhorado a infraestrutura das pessoas, que às vezes antes não tinha energia elétrica, agora tem, não chegava um tratamento de água, agora chega, não tinha uma estrada, agora tem. Será que esses projetos de captação da água de chuva trouxeram um desenvolvimento local, né? Porque o semiárido é muito pobre, né? Mas será que não mudou nada dos últimos 20 anos? Né? E o que mudou? Será que esses projetos têm a ver? Então, seria mais ou menos isso, as perguntas sobre esse trabalho. E eu coloquei lá no AVA para a gente dar uma orientação, assim, uma direção melhor. Agora, vamos dividir, né, o grupo, vamos nos dividir aqui em subgrupos, né, para trabalhar melhor com essa questão. A gente tem uma divisão já, pode usar ela mesmo. Ah, ótimo, muito bom. Então, vamos fazer assim, ó. Se alguém quiser mudar, não sei também, a gente vê. O grupo 1 vai fazer a introdução, vai fazer a introdução do trabalho, depois de ler todo aquele material que eu coloquei lá, fazer a introdução do trabalho, a sistematizar objetivos da nossa pesquisa, os objetivos da nossa pesquisa, o que a gente, quais os materiais que nós utilizamos, nós pesquisamos na internet, né, pesquisa exploratória, a metodologia da pesquisa exploratória de sites na internet sobre o tema. Então, um grupo pode ficar responsável por isso, além disso, o grupo 2. O grupo 2 vai fazer um levantamento de todas as características físicas e socioeconômicas do semiárido. Isso entra o quê? Isso entra ali o IDH, a média do IDH dos municípios, IDH dos municípios. O que mais que pode entrar? Média do IDH, atividades econômicas, como é a agricultura, mudou essas características
sociais, não, socioeconômicas, Professora, físicas. eu vou mandar os grupos aqui no chat pra todo mundo já ver o. Se bem que eu vou mandar no grupo, né? Que aí lá fica melhor. Pera aí rapidinho. Sim. Então, olha aqui. Esse aqui é o grupo 2. O grupo 2 vai ficar responsável por fazer um levantamento de todas as características físicas e socioeconômicas do semiárido, a média do IDH dos municípios, atividades econômicas, como que é a agricultura, e se essas características socioeconômicas e físicas mudaram ao longo do tempo. Existem reportagens, por exemplo, na internet, que falam como que o desmatamento avançou no semiárido, se houve melhorias econômicas no semiárido. Então, nós vamos ter que levantar essas informações sobre como é a nossa área de estudo, né? E o grupo 3 vai fazer aqui um questionário de levantamento, um questionário de opinião sobre o que as pessoas pensam sobre o semiárido. Mas esse questionário nós vamos fazer vai ficar um grupo responsável por sistematizar, mas as perguntas nós temos que pensar coletivo, tá? Porque a intenção é de não colocar perguntas lógicas e óbvias, tá? Nós temos que colocar perguntas que as pessoas, assim, não sejam guiadas a responder X ou Y, ela tem que pensar realmente. Então, deixa eu pensar aqui numa pergunta que poderia nos trazer aí a opinião das pessoas sobre como é o semiárido. A gente podia perguntar assim, como você acha que as pessoas vivem no semiárido? A gente podia colocar assim, o semiárido passa por 8 meses de seca ao longo do ano, e como você acha que as pessoas vivem lá durante a seca, entendeu? Que não é uma pergunta, é uma pergunta que vai fazer as pessoas pensarem. Nossa, é verdade, são 8 meses do ano de seca. O que as pessoas fazem para sobreviver lá? Entendeu? E daí a gente vai colocar umas opções, e as opções também não são lógicas, e nós vamos criar opções para que as pessoas ali respondam o que elas pensam, o que elas. Porque geralmente o que a gente está esperando que elas respondam? Que o semiárido é pobre, que as pessoas vivem de, sei lá, somente programas sociais, ou elas migram para cidades, eu não sei, a gente vai colocar o que as pessoas acham desse. E daí nós vamos contradizer no trabalho. Nós vamos mostrar uma lógica, uma dinâmica que vai além desse pensamento superficial que as pessoas têm. Então, nós vamos mostrar, olha, o semiárido não é isso. As pessoas convivem com essa área semiárida, elas produzem alimentos, elas convivem com as secas, elas se articulam entre si ali, e elas conseguem, né, se virar. Então vamos fazer esses 3 grupos, tá? E daí a gente vai trabalhando. Vamos marcar então para a semana que vem,
Todo mundo concorda, gente, com esses 3 grupos, hein? Ô, professora, eu vou mandar, tipo assim, uma listinha aberta entre grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e aí cada um escolhe o grupo que quer ficar. No grupo do WhatsApp mesmo, pode ser? Pode ser. Pode. Então, para a semana que vem, vamos marcar sexta-feira que vem, e cada um já vai trazer ali uma proposta de questionário, vai trazer os dados levantados a partir do material que foi colocado lá no AVA, tanto um quanto dois. O grupo 1 tem que sistematizar direitinho a proposta da nossa pesquisa, tá? Os nossos objetivos, qual que é a articulação desse tema com o tema da sustentabilidade, pode fazer citações, aliás, deve fazer citações, utilizando dados oficiais, dados, né, de organismos internacionais. Então, a introdução é bem importante, porque ela vai explicar, olha, é isso que nós queremos fazer. E para atingir esses nossos objetivos, nós vamos fazer assim, que é a pesquisa exploratória lá. E o grupo 2 vai falar, ó, nossa área de pesquisa é essa, e o grupo 3 vai fazer esse questionário aí. Podemos ficar assim, então? Ei, gente, pode ficar assim? Pode sim, Pode sim, a gente tava discutindo um A gente negócio tá no olhando o grupo, negócio do desculpa. grupo. É, tô vendo aqui. Aí o Lemos fica com outro grupo, porque ele chegou depois, viu? Figurinha. Então, de todo modo, vamos deixar para a próxima aula, o nosso encontro, nosso próximo encontro, sexta-feira, 13h30, a princípio. Se tiver alguma alteração, só um minutinho aqui que eu vou pegar as pessoas que estão presentes na reunião. Lembrando que quem não esteve presente na reunião tem que justificar. Alunos presentes. Vai falando aí para mim, por favor, os nomes. Deixa eu ver aqui. Maria Rita. Maria Rita. Dos grupos, não, de quem está presente. Isso, de quem tá presente. Aluna Isabela. Isabela. Aluna Oliveira. Oliveira. Aluna Rafaela Garcia. Rafaela Garcia. Beatriz Tenório. Beatriz Tenório. Maria Clara. Maria Clara. Louise Nicole. Louise Nicole. Davi Lemos. Davi Lemos. Manuela Red. Manuela Red. Então, beleza. Nem todo mundo está participando aqui, né? Presença vale ponto, tá? É injusto eu avaliar da mesma forma quem está participando da reunião e quem não está lá de boa, né? Na procrastinação, então tem que justificar. Então, ótimo. Meu avo travou. Beleza. Então tá, pessoal, nossa próxima reunião, sexta que vem, 13h30, tá? Vou colocar o link lá da reunião e a gente vai se falando durante a semana. Qualquer coisa, estou lá disponível no fórum, no balãozinho. Tá bom? Tá, já, professora? Tchau para vocês, bom final de semana. Tchau, professora. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau, professora também. Tchau.